Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História, continuando a saga da Segunda Guerra Mundial. Pedindo seu like e sua inscrição no canal. É o resumão do Marcão. Olha só, continuando a nossa história sobre a Segunda Guerra. Nós entramos agora a Guerra no Mundo, a segunda fase da guerra, 1942-1945, a fase mais mortífera. Lembrando a vocês que a guerra ela pega a Europa, Ásia e África, diferente da Primeira Guerra, que só atingiu a Europa. Agora foi bem mais abrangente. O mundo dividido em dois grupos, o grupo do eixo e o grupo dos aliados. O grupo do eixo é Alemanha, Itália e Japão. O grupo dos aliados, nós temos Inglaterra, França, União Soviética, Estados Unidos e China. E outros países que também apoiavam, né, que são, digamos assim, países de menor expressão no contexto mundial. Bom, vitória dos aliados. Venceram na África em 1943, venceram na Itália em 1943. Essa parte da África já está resolvida. A Itália, eu fiz questão de salientar para vocês, só para lembrar da participação da Força Expedicionária Brasileira. O Brasil participou com 25 mil soldados, os pracinhas da FEB, e também com pilotos, né, para a Força Aérea, na verdade um destacamento da Força Aérea usando aviões americanos, o Thunderbolt, né, que também lutando na Itália. Nossa participação efetiva foi na Itália e conseguimos a rendição dos nazistas na Itália. Vitória dos aliados nessa guerra que pega já a segunda fase do conflito. Tudo começa com o dia D, 6 de junho de 1944. Maior força militar já organizada na história humana. Os aliados então irão atacar com aviões, navios e infantaria. Eles irão atacar o litoral da Normandia. Invasão da Normandia, pesada. Conseguem libertar Paris. Começa o domínio dos aliados na Europa. O dia D, 6 de junho de 1944. E agora começa os nazistas a recuarem cada vez mais. 25 de abril de 1945. Berlim está cercada, a capital alemã, capital nazista cercada. Hitler está escondido num bunker, está lá tentando se proteger da invasão soviética e americana em Berlim. 30 de abril de 45, Hitler comete suicídio, juntamente com a mulher dele, Eva Braun, juntamente com o ministro da propaganda Goebbels, a mulher dele e os 5 filhos. Todos cometem o suicídio. 8 de 5 de 45, a Alemanha nazista se rende. É o dia da vitória. Esse dia aqui é o dia em que os nazistas perderam e agora os aliados dominam o continente europeu. Era o fim da guerra na Europa, mas aí tem um problema. Os japoneses ainda não estavam convencidos a se render. 8 de 5, o Japão só vai se render em setembro. 2 de setembro. Então nós temos um bom tempo aqui. O que vai acontecer? A rendição do Japão. Estados Unidos luta contra os japoneses lá no Pacífico, na Ásia. O que acontece é o seguinte, a pressão foi grande e os americanos resolveram então usar uma arma que até então era desconhecida. Eles desenvolveram as bombas atômicas. Vão lançar no dia 6 de 8 de 1945 em Hiroshima e no dia 9 de 8 de 1945 em Nagasaki. Quando ocorre a explosão nuclear, os japoneses perceberam que não tinha força militar para superar essa nova arma. A explosão nuclear, calor intenso, há relatos que eles diziam lá, os sobreviventes, que formou um pequeno sol, força do deslocamento de ar a 800 km por hora, o furacão de extrema letalidade chega a 500. Vocês imaginem, 500 km por hora, 800 km por hora. Radiação, aí o estrago está feito, né? O problema todo não é nem a explosão, nem o calor e nem o deslocamento de ar. O problema todo é a radiação. Muitas pessoas irão morrer.
160 mil mortos. Desses 160 mil, 40 mil eram crianças. E 150 mil feridos. Quando ocorreu a explosão nuclear, os japoneses perceberam que não tinha mais jeito. Eles vão se render então aos Estados Unidos da América. 2 de setembro de 45, rendição do Japão. Tá? E a partir desse momento se encerra também a guerra na Ásia. Brutalidade da guerra. Nós vamos agora ver os números dessa guerra que durou de 1939 a 1945. 55 milhões de mortos. Feridos, 20 milhões. Refugiados, 190 milhões. E aqui nós temos que abrir um parênteses aqui. O Holocausto judeu, o extermínio de judeus. Os nazistas criaram campos de extermínio e vão exterminar 6 milhões de judeus. Porque o judeu controlava a economia da Europa e o judeu não aceitava o Hitler como Führer, como chefe. E isso aí criou um problema seríssimo e eles passam a ser perseguidos. Principal centro de extermínio, Auschwitz. Eram 16 centros de extermínio. Né? Usavam a câmara de gás, os fornos para queimar os corpos, que não davam mais condições de enterrar. Aí nós temos Auschwitz, Sobibor, Treblinka e outros, né? Que na verdade nada mais era do que o local para aniquilar os judeus. É essa a grande verdade. E o mundo depois ficou surpreso com essa visão, né, do Holocausto. Era o inferno de Dante Alighieri, né? O presidente americano, o general Eisenhower, diz assim: filme tudo e fotografem tudo, porque um dia dirão que isso não aconteceu. E na verdade filmaram e fotografaram tudo. E tem gente que diz que não aconteceu. Resumão do Marcão, vamos fazer essa revisão agora. Olha só, revisãozinha para fechar essa parte aqui. Segunda Guerra Mundial, 39-45, parte 6, a Guerra no Mundo, 1942-45, pegou Europa, Ásia e África. O mundo dividido em grupo do eixo e o grupo dos aliados. Vitória dos aliados, África e Itália, em 1943. Aqui é bom salientar a participação da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas da FEB, 25 mil soldados, também nossos pilotos que lutaram em batalhas aéreas memoráveis na Itália. Dia D, 6 de junho de 1944, invasão da Normandia, libertaram Paris, domínio da Europa. E agora começa simplesmente o fim do nazismo. 25 de abril de 45, Berlim é cercada. 30 de abril, Hitler comete suicídio. No dia 8 de maio, a Alemanha nazista se rendeu. É o dia da vitória. Mas a guerra na Europa estava encerrada, mas tinha um problema para resolver lá na Ásia. A guerra do Pacífico lá continuava entre Estados Unidos e Japão. O Japão não tinha se rendido. Então os Estados Unidos agora, contra o Japão, lança sua arma secreta, bomba atômica, lançada em 6 de agosto de 45 em Hiroshima, 9 de agosto de 45 em Nagasaki. Resultado, 160 mil mortos, 45 mil crianças nesse total, 150 mil feridos, radiação. Simplesmente gerou caos, quase tirou as cidades do mapa. 2 de setembro de 45, os japoneses perceberam que não tinha jeito de enfrentar os americanos com essa nova arma, e a partir dali, no dia 2 de setembro de 45, rendição do Japão. Brutalidade da guerra. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que mais matou na história humana. 55 milhões de mortos, feridos 20 milhões, refugiados 190 milhões. E aqui nós vamos ver o Holocausto judeu, extermínio de judeus pelos nazistas, 6 milhões de judeus mortos, aproximadamente. Campos de extermínios espalhados pela Europa, eram 16 campos de extermínio. O mais conhecido era Auschwitz. Bom, próxima postagem vou falar do pós-guerra, encerrando assim esse ciclo da Segunda Guerra Mundial. Obrigado pela atenção, é o resumão do Marcão. Volto na próxima postagem. Fui!